Adventos Crísticos, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 78, A fé tornou-se valor de compra e venda. No início do cristianismo, o homem tinha fé e lhe faltava a liberdade para manifestar a sua relação com a divindade. Atualmente, em outro extremo, o homem tem total liberdade de expressão, mas perdeu a fé em seu Criador. Em uma sociedade formada por homens crísticos, missionários, fariseus, enregelados, santos e pecadores, a fé tornou-se valor de compra e venda. O homem substituiu os verdadeiros ensinamentos libertadores pelos falsos e de sua conveniência. Como o reino de Deus foi sempre almejado, devido à própria natureza da criatura humana, filha do Criador, os céus foram loteados pelos mandatários do poder, mas de forma que o céu fosse reservado aos coroados, o purgatório aos aquinhoados e o inferno aos excomungados e outros. Trazendo esse ranço para os dias atuais, o cristianismo, desdobrado em vários segmentos, pouco moldou nesses conceitos infantis. Ainda há interesses escusos alimentados pelos professantes da doutrina do Cristo, visando a incessante barganha entre os céus e a terra. A atual era de Aquário, em função da evolução do psiquismo humano terreno, exigirá vigilância, não só no agir e reagir, mas também no pensar. A civilização do terceiro milênio está sendo formada por espíritos com mais experiências de Deus. Os incipientes, inoperantes, descompromissados com o eterno, estão tendo a derradeira oportunidade na Terra, pelo menos durante a próxima revolução do sistema solar que cruzará o nosso céu, quando um de seus planetas será o higienizador do nosso atual orbe, aquele que conduzirá em seu bojo os espíritos recalcitrantes. É possível que os mercadejantes terrenos, os que vivem sob a égide da besta Apocalipse, vendendo e cobrando vaga nos céus, ao reencarnarem no planeta higienizador, um orbe subprimário, agreste por sua própria natureza, venham a vender passagem de retorno à Terra, um verdadeiro céu, quando comparado ao mata-borrão que fará a higienização nos planos físicos e espiritual do globo terrestre. Dessa forma, compreende-se perfeitamente o papel dos reformadores nos adventos do Cristo e o porquê de as sagradas fileiras referirem-se constantemente ao compromisso explícito para com a reforma íntima de cada indivíduo, patenteando a presença inconteste de Augustus, o Olhos de Lince, com seu olhar aprofundado aos confins do ser humano, objetivando desvendar o detonar de seu interior, de onde sairá o cordeiro ou o lobo. É de nosso conhecimento que Deus primeiro oportuniza. Daí Augusto tentar despertar primeiro o cordeiro no homem, e mesmo se explodir o temível lobo e não houver recalcitrância, a espiritualidade aplicará outros recursos, procurando recompor a essência crística do enregelado. Portanto, se após o toque de Augusto for revelado o lobo como verdadeira identidade e não houver recalcitrância, os espíritos benfeitores tentarão exauri-lo, o lobo, até sua total neutralização. Existe também outros sem paradeiros. São os flutuantes, aqueles que se dedicaram a outros segmentos, outras vertentes, outras religiões, e também se decepcionaram. Esses espíritos, encarnados ou desencarnados, ficam eternamente em busca de alguma coisa fora deles, e mesmo assim não conseguem focar um ponto e perseverar. Para estes, os espíritos superiores procurarão normalizar as atitudes flutuantes, oportunizando-lhes o vislumbre da luz. Atualmente, na era do mentalismo, a fé como manifestação de crença será substituída pela fidelidade ao que já se concebe do Eterno Pai. E, por estarem assentados as diretrizes dos adventos legados à humanidade por seu Cristo Filho, o Nazareno Mestre, sobre as três perdizes do consentimento divino, é tarefa dos adventistas conscientes recambiar energias sutis ao que delas carecem,
como suprema graça dos fortes, perfeitamente consolidada no amparo que a eles, os fracos, o Pai dispensa. Considerando que o momento é de juízo final no planeta, a ação de Augusto Olhos de Lince, uma vez desencadeada, tornar-se-á irreversível, pois, ao romper os limites do controle pessoal, sairá devido à força inconteste de seu olhar, o cordeiro, ou o lobo, ou o flutuante, sem qualquer possibilidade de camuflagem. Ainda nesse contexto, o Olhos de Lince tentará promover os indecisos ou flutuantes, motivando-os ao reencontro reformador. Também está sob a égide de Augusto glorificar os convictos ou cordeiros, impulsionando-lhes as críticas desenvolturas ou desempenho essencial. Enquanto no homem insensível aos haveres do eterno Pai e, enceguecido pela vaidade que o impulsiona a atingir o ápice do poder, prevalecer o ter em detrimento do ser, a fé continuará sendo motivo de compra e venda. Enquanto o prisioneiro da ambição desmesurada não terá olhos para o Cristo e, como consequência, não poderá ver com misericórdia seu semelhante ou qualquer fato ao seu redor. Os guias de alma ao reino da Suprema Luz, convictos que são de sua participação no norteamento de consciências encarnadas e desencarnadas, rumo ao detornar da força superior, sabem que tal fato só ocorrerá após a divina aquisição da misericórdia. Terão forças para conduzir a alma aos tesouros celestes, aqueles que se desvincularem emocionalmente dos tesouros terrestres. Uma vez que o nazareno mestre fincou os alicerces de sua doutrina na rocha viva do homem forte, cativo da eterna doutrina, apacentado pelo Cordeiro, apaziguado pelo amor, legítimo herdeiro de sua casa e sustentáculo de sua fé, Pedro fez-se mais que dedicado servo, um demolidor de todos os óbices, arremessados ao sabor e conveniência dos poderosos, aos primeiros ou pioneiros do caminho, segundo as Sagradas Fileiras. Busquemos, com tal exemplo, segui-lo e modelemos a nossa trajetória adventista como fizeram os primeiros do caminho, os primeiros cristãos. Oportunizados que somos ao receber das Sagradas Fileiras o registro dos adventos crísticos voltados para a terra, fazendo-nos reconhecer a sagrada relíquia, o Evangelho de Arca dos Desconhecidos. Vamos nos pôr no prumo, fincando o nosso cajado com fidelidade na terra dura ou rochosa, e não percamos mais tempos no vagueio do rotineiro ou cotidiano carnal, pois se, em algum dia de um novo ou antigo tempo, sem saber como e porquê, alguém não lograsse erguer a tocha, iluminando a picada, caminho estreito e rudimentar, para, por fim, alcançar e aquecer almas enregeladas, não teríamos hoje, nós outros, os encarnados, e os nossos superiores confrades do plano luz, a oportunidade de conduzir o belo e eterno rebanho, despido de soberba e infiel majestade, para a glória do eterno Pai, segundo as Sagradas Fileiras. Vamos recrudescer os nossos milenares elos que se fecham na eternidade e, acima de tudo, sejamos fiéis aos nossos princípios e ao Pai que nos espreita, amoroso e paciente, na certeza da bênção que recebemos das Sagradas Fileiras, pois que também somos todos, pelo amor do Cristo, Senhor nosso e Irmão maior. Fim do capítulo 78.